Meu nome é Nazário, esse é mais um vídeo da Latoqualitas, dessa série sobre meio ambiente, e hoje falaremos sobre gerenciamento de recursos naturais. Recursos naturais são aqueles recursos que a natureza nos proporciona e que podem ser úteis ao ser humano. Dentre eles temos a água, o solo, os recursos minerais encontrados no subsolo, que são as rochas e minerais, as florestas, que nos fornecem madeira e seus derivados, a própria biodiversidade, que são os animais e plantas que usamos como alimento, medicamento, etc., e energia, que pode ser solar, eólica, geotermal, das marés, hidrelétrica, etc. Nesse canal já foram publicados vários vídeos que tratam do gerenciamento ambiental de alguns desses recursos que recomendamos assistir. Portanto, nesse vídeo focaremos apenas nos recursos minerais, florestais e da biodiversidade. As principais indústrias que consomem esses recursos são o agronegócio, que abastece indústrias de alimentos, têxtil, da borracha, etc., as mineradoras, que abastecem siderúrgicas, metalúrgicas, construção civil, etc., e a indústria pesqueira, cujos produtos normalmente são vendidos in natura, mas também podem ser processados. Convém analisar os recursos naturais do ponto de vista de sua chance de renovação. Os recursos da biodiversidade, tais como pescados, a própria água, as florestas, de onde se extraem madeiras e resinas, e energias provenientes de biomassa, como álcool e biodiesel, podem ser renovados, desde que não sejam sobreexplorados. Já os recursos não renováveis, como rochas usadas na construção civil, petróleo e metais, não podem ser recriados, e sua exploração deve levar em conta que esses recursos são finitos e que um dia irão acabar. Já os recursos inesgotáveis, como o sol e o vento, não têm restrições ao uso. A conhecida lei da oferta e procura fará com que os recursos não renováveis e os renováveis mal cuidados tornem-se mais raros e seus preços tendam a subir com o tempo. Diversos peixes que no passado eram populares, como a sardinha, o bacalhau, etc., hoje são caros, pois foram sobreexplorados. O mesmo se pode dizer de diversas madeiras nobres, que antes eram usadas na fabricação de móveis e construção civil e hoje praticamente não existem comercialmente. Além do custo tender a subir para os recursos não renováveis e mesmo para os renováveis mal gerenciados, o meio ambiente necessita ser protegido para que as futuras gerações possam também dele usufruir. Também há que se reconhecer que os outros seres vivos têm o seu direito de existir e que a humanidade se beneficia de um meio ambiente equilibrado. Os desequilíbrios ambientais se fazem sentir por meio de pragas, pernilongos, por exemplo, aqui na Grande São Paulo, aquecimento global, chuvas ácidas, incêndios florestais, falta d'água, desertificação, etc. Os caminhos para o desenvolvimento sustentável passam pelos 4 R's. Reduzir o consumo desses recursos, reciclar materiais para que menor pressão sobre o meio ambiente seja feita, reusar produtos também para aumentar a vida útil e retardar sua transformação em resíduo e assim ter que retirar mais recursos da natureza, e substituir, que no inglês é replacement, certos recursos naturais não renováveis por outros renováveis, e também recursos que prejudiquem a natureza por outros menos prejudiciais. As vantagens para as empresas que são sustentáveis ambientalmente são a redução dos custos de produção pela menor geração de desperdícios, também redução de despesas com tratamento e destinação de resíduos
e o próprio marketing verde de seus produtos. Pausa rápida para um aviso importante. Pessoal, se o conteúdo que a gente coloca aqui no canal tem auxiliado vocês na carreira, tem agregado valor, ajuda a motivar a gente, se inscreve no nosso canal, curte o vídeo, compartilha no LinkedIn, no grupo de trabalho e ativa o sininho, porque assim nós ficamos motivados a resumir esse conteúdo, publicar novos vídeos com mais frequência e vocês ficam sabendo quando a gente colocou algum conteúdo novo. Então, agora de volta para o vídeo. Diversas leis foram criadas para proteger os recursos naturais e disciplinar o seu uso. Temos a Lei 12.651 de 2012, que é o novo Código Florestal, a CONAMA, Resolução CONAMA 302 de 2002 e também a 303 de 2002, que tratam de áreas de preservação permanente. Podemos citar também a portaria do Ministério do Meio Ambiente 253 de 2006, que institui o DOF, o Documento de Origem Florestal para madeiras. Também a instrução normativa do Ministério da Agricultura e Pecuária, o MAPA, 32.200 de 2015, que trata de fumigação de madeiras, ou seja, que reduz a propagação de pragas que a madeira poderia transmitir. Temos também a Lei 5197 de 1967, que trata da proteção da fauna silvestre. Podemos citar também a Lei 11.959 de 2009, que é a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura e da Pesca, e também a Lei 13.575 de 2017, que é a Política Nacional de Mineração. Esses são alguns exemplos de leis para a proteção dos recursos naturais. A ISO 14001 de 2015, nos seus diversos itens, trata da proteção dos recursos naturais. No item 4, o contexto da organização, temos que considerar, por exemplo, acontecimentos como queimadas na Amazônia, no Pantanal, etc., que impactam toda a economia do país, em especial o agronegócio. Também no item 5.2, que fala da política ambiental, é exigido que as empresas se comprometam com a preservação dos recursos naturais, com a prevenção da poluição, com práticas sustentáveis. No item 6.1, temos as ações para abordar riscos e oportunidades. A preservação dos recursos naturais, ela incorre em riscos para a empresa quando esses recursos se tornam escassos ou se por acaso a legislação não é obedecida, e existem oportunidades de redução de custos para a empresa, de melhoria da sua imagem junto à comunidade, quando se respeita os recursos naturais. O item 6.1.2 fala dos aspectos ambientais. Se a empresa ela tem consumo desses recursos naturais ou gera efluentes, resíduos, emissões atmosféricas que possam impactar o ambiente, esses aspectos eles devem ser considerados dentro do sistema de gestão ambiental da empresa. O item 6.1.3, que trata de requisitos legais, ele deve levar em conta as leis sobre as quais a empresa está sujeita, relacionadas com o consumo de recursos naturais, com a preservação deles, como, por exemplo, a necessidade de licenciamento ambiental e condicionantes. O item 6.2 dessa norma, que trata dos objetivos ambientais e o planejamento para alcançar esses objetivos,
no caso das empresas que consomem recursos naturais ou que impactam o meio ambiente, a biodiversidade, objetivos no sentido de reduzir os aspectos que podem causar impactos negativos significativos e também objetivos de melhorar, não é, o desempenho ambiental da empresa, preservando recursos naturais, consumo consciente desses recursos, esses objetivos devem ser considerados dentro da política ambiental da empresa. O item 7.3 trata da conscientização. A conscientização para a preservação desses recursos que a natureza nos fornece. O item 8.1, que fala do planejamento e controles operacionais, deve levar em conta a ideia do ciclo de vida. Tudo que o homem consome vem da natureza e para ela retorna. Então, quanto menos nós retirarmos, quanto mais nós adiarmos a volta desses recursos na forma de resíduos, por exemplo, através de manutenção dos produtos, tudo isso faz com que nós tenhamos um melhor desempenho ambiental. Controles operacionais nesse sentido devem ser planejados. O item 9.1, que trata do monitoramento, medição, análise e avaliação, para as empresas que lidam com os recursos naturais, como, por exemplo, empresas que consomem madeira, empresas que consomem minério, indicadores nesse sentido, monitoramento das áreas reflorestadas ou monitoramento das áreas mineradas, por exemplo, tudo isso deve ser levado em conta. Por exemplo, barragens de mineradoras, não é? Tudo isso representa problemas potenciais e deve haver monitoração nesse sentido. E por fim, a melhoria. Esse vídeo nós desejamos incentivar as empresas a melhorar o seu desempenho ambiental, a melhorar o seu sistema de gestão ambiental, por meio da conscientização da necessidade de preservação dos recursos naturais e os ganhos que a empresa pode ter trabalhando adequadamente. Madeira é usada na indústria moveleira de fabricação de celulose para papel, papelão, outros fins, para a produção de carvão vegetal, usado, por exemplo, na siderurgia, entre outros usos da madeira. Também são produtos de origem florestal o látex retirado da seringueira, usado na fabricação de borracha, certos óleos e essências vegetais, entre outros produtos. Os controles operacionais que devemos usar nesse sentido são, por exemplo, usar apenas madeira de origem legal, proveniente de reflorestamento ou de origem natural, desde que sob licença e por meio de compensação ambiental. Reduzir o desperdício de madeiras e derivados, reusar pallets e outros produtos de madeira, inclusive por meio da manutenção deles. Reciclar madeira, papel e papelão e até que eles sejam finalmente usados como fonte de energia. Substituir embalagens e partes descartáveis de madeira por similares reusáveis de plástico ou metal, por exemplo. Rochas e minérios. Rochas são agregados de minerais variados, granito, areia, por exemplo. Já minérios são agregados de minerais homogêneos e com interesse econômico, o minério de ferro, por exemplo. E esses minérios podem estar na forma de rochas, sedimentos ou solo. Os controles operacionais que devemos usar são usar apenas
rochas e minérios de origem legal, ou seja, de jazidas licenciadas, e fazer compensação ou recuperação ambiental sempre que exigido por condicionantes da licença ou mesmo quando a empresa tenha consciência ambiental para isso. Reduzir o desperdício de metais e minerais. Reusar produtos metálicos e de origem mineral, como areias de fundição, por exemplo. Reciclar metais e produtos de origem mineral, como entulho de construção civil. Substituir metais e produtos de origem mineral por materiais sintéticos, plástico, areia sintética, etc., onde viável. Produtos de origem animal ou vegetal são usados há milênios como alimento e na fabricação de roupas, e mais modernamente como matérias-primas na indústria de cosméticos, farmacêutica, entre outras. O extrativismo deve ser controlado por meio de licenciamento ambiental, mas cada vez mais ele é substituído por plantações ou criações comerciais, como as florestas plantadas, a criação em cativeiro de peixes e outros animais não domésticos, por exemplo. Tudo isso para diminuir a pressão sobre o meio ambiente. O consumo consciente, parcimonioso de plástico e outros materiais, isso inclui saber se a origem é legal, se são produtos agressivos ou não para o ambiente, isso é importante. Também a redução de desperdícios de alimentos, por exemplo, o reuso de roupas, por exemplo, a reciclagem de óleos vegetais, por exemplo, que podem ser transformados em sabão. Todas essas iniciativas são muito importantes. E também substituir produtos prejudiciais à biodiversidade por outros mais adequados. Então, por exemplo, não cabe mais hoje peles de animais, não é? As peles sintéticas vieram para substituir essa prática. O plástico biodegradável ele está cada vez mais presente no lugar do plástico comum, que não é biodegradável. Práticas como essas devem ser incentivadas. A Latoqualitas agradece por terem assistido esse vídeo. Convidamos a todos para visitarem a nossa página na internet www.latoqualitas.com.br e também estamos nas mídias sociais.